Tô querendo falar com vocês sobre impor limites. Se você é da turma que tem dificuldade ou já teve dificuldade de impor limites, seja bem-vindo ao clube. Esse foi um assunto que durante muitos anos ele permeou minha terapia, porque eu acho que não colocar limites em pessoas, em situações, e isso envolve relação afetiva, relação de trabalho, relação familiar, todo tipo de relação, tá? Isso tudo pode ser muito problemático e muito tóxico. Eu sinto que não colocar limites vem uma coisa que no meu caso veio muito da minha infância. Por ser uma criança viada, por ser um adolescente queer, a gente quer muito agradar os outros. Bateu no ventão, hein? A gente quer muito mostrar pros outros que a gente tem valor. E eu falo isso de uma maneira inconsciente. Por exemplo, eu nunca senti essa pressão da minha família, mas eu me sentia no dever de mostrar que eu tinha valor pra eles, independente deles nunca terem exigido isso de mim. E com isso, aconteceu uma criação minha muito permissiva, onde as pessoas meio que podiam fazer o que queriam e eu não reagia. E essa é a parte difícil. O dizer não, o impor limite tem a ver com uma certa reação nossa, que é o fato de você literalmente se impor. Quando alguém faz algo ou fala algo que você acha que deve ser rebatido ou alguma atitude que te fere, é importante demais você colocar, e eu não tô falando sobre fazer barraco, eu não tô falando que isso precisa ser agressivo, mas é importante demais que você se coloque e fale, olha, esse ponto aqui, eu acho que não é bem isso. Claro que eu tô falando em situações mais sérias, tá? Às vezes você tá, sei lá, num almoço de família e algum tio seu, ou às vezes até algum parente querido, fala alguma coisa que você faz, não tô aqui pra isso, entendeu? Não é todo dia que a gente quer também ficar batendo de frente com os outros. Mas o grande ponto é que eu passei boa parte da minha adolescência sem ter e sem colocar esses limites. Acho que sem ter mesmo, porque eu nem sabia que eles existiam. E esses limites vieram a partir do momento que eu comecei a me descobrir como uma pessoa, um ser humano completo. Isso teve muito a ver com o meu diagnóstico de HIV também. Se você não sabe, eu vivo com HIV há quase 8 anos, tá cheio de vídeo aqui no canal sobre esse tema. Alguma chavinha virou na minha cabeça quando eu tive o meu diagnóstico, quando eu amadureci e entendi que eu podia sim colocar o meu limite. Eu vou dar um exemplo claro pra vocês. Durante muitos anos eu editei pra um canal do YouTube que era o DR. E a gente tinha um esquema de edição que ele era bastante intenso. Então a gente soltava, eu não vou lembrar, não sei se eram 2 ou 3 vídeos por semana. Isso há muitos anos atrás, muitos anos. E eu lembro que chegou um momento onde a pessoa que supervisionava os vídeos se prendia a pequenos detalhes. Coisa que eu achava meio bobo, mas tudo bem, era o meu trabalho, eu tava lá fazendo aquilo. Só que teve uma vez, eu nunca vou me esquecer desse dia, que a nossa conversa era por WhatsApp. E aí, eu lembro que eu dei uma aula de teatro, eu já fui professor de teatro musical, eu dei uma aula de teatro que eu amei, a aula foi uma delícia. Eu lembro que quando eu saí da aula, eu tava saindo com os meus alunos, eu olhei o meu WhatsApp e tinha umas 8 ou 9 mensagens de áudio. E ele só me mandava isso falando dos vídeos, era refação de vídeo. E aquilo foi me subindo, aquilo me bateu aqui e eu tive uma crise de choro. E eu entendi que aquele trabalho tava me fazendo mal. Eu entendi que aquela dinâmica tava me fazendo mal. Conversei com ele, a gente mudou, a gente não falava mais pro WhatsApp. E eu entendi que o trabalho tava me fazendo mal. Porque tinham coisas ali que não faziam sentido pra mim. Minha saúde mental tava completamente prejudicada. Eu ganhava bem mal pra fazer o que eu fazia. Então, assim, chegou num lugar onde eu tive que colocar esse limite. E esse limite foi pedir a minha demissão. Eu saí do DR faz muitos anos também. Não saí bem, não saí gostosinho, assim como eu. Acho que ninguém que saiu confortável ou bem. Isso é conversa que aos poucos a gente pode ir falando por aqui, mas agora não é esse o ponto. Logo depois disso eu tive uma outra situação em um outro trabalho, trabalhando com... Eu fazia a captação, eu filmava e fazia a edição de uma pessoa bem famosa. E essa pessoa bem famosa é muito querida.
ela é muito legal, só que no trabalho era difícil. A dinâmica do trabalho com ela era difícil. A gente teve várias questões, do tipo, a gente começou a trabalhar junto no meio da pandemia, e essa pessoa exigiu que a equipe fosse até a casa dela gravar. Mesmo a gente estando em pandemia. Apesar dos pesares, os vídeos também eram muito longos e ele queria coisas muito, muito detalhadas. E essa pessoa eu não vou falar porque esse nome é realmente grande e eu acho que não precisa. Mas esse foi um segundo ponto que chegou num momento onde eu tava estafado. Acabou que essa pessoa... Houve ali uma situação onde essa pessoa decidiu não continuar o meu trabalho. Era eu e a Nina, a gente tava trabalhando junto com essa pessoa. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Então eu queria muito trazer aqui pra nossa discussão. E por favor, se você se sentir confortável, coloca aqui nos comentários se você tem essa dificuldade. Descreva a situação que você tá passando, se você quiser. É porque eu acho que falar sobre isso ajuda muito. Ou se você já foi essa pessoa, hoje eu sou alguém... Ai, tem meu último trabalho, imagina, tem que falar, vou falar. Eu tive um último trabalho onde eu ouvi do meu chefe que eu pensava demais em dinheiro. Ai, que delícia. E eu lembro de ficar chocado com essa situação. Também era um trabalho onde eu ganhava muito pouco. Ai, gente, alguém me contrata pra um trabalho que eu ganhe decentemente? Não tô falando de ganhar, mas assim, que não me paguem R$300 por mês. Revelei aqui, hein? Revelei aqui o quanto eu recebia do meu último trabalho. E eu e meu parceiro de trabalho tentamos subir pra 400 E a gente foi vetado. pelos supervisores. Mas eu ouvi desse meu chefe que eu pensava demais em dinheiro. E eu virei pra ele e falei, mas esse é o meu trabalho. Eu adoro o que eu faço, que nesse caso era dar aula de teatro musical. Mas é o meu trabalho, eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso ser valorizado por isso. Acabou que eu e o meu parceiro na época, a gente acabou pedindo pra sair. Porque também não fazia sentido. E eu tô contando todas as minhas histórias, compartilhando isso com vocês aqui, porque eu acho importante que a gente se posicione. Também é um lugar muito privilegiado. Eu sei que tem pessoas e situações que não podem, por algum tipo de limite, provavelmente vai ficar sem trabalho, e a pessoa não pode ficar sem trabalho, porque ela tem uma vida que depende desse dinheiro. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é, às vezes, e essa é uma analogia super simples, batida, mas funciona. Às vezes, a gente tá pulando de um cipó pro outro. E aí, em algum momento, a gente vai pular em um cipó que tá mais longe, a gente vai ficar um período no ar. E esse período no ar dá muito medo. Mas em seguida, você vai pegar no próximo cipó e vai continuar a sua viagem. Eu tô falando isso porque sempre que eu pensava em sair desses trabalhos ou impor os meus limites, de novo, dentro do meu recorte, que eu sei que é bem privilegiado, eu tinha muito medo de fazer isso. Porque eu fui criado pra aceitar o que todo mundo queria. Eu fui criado pra agradar ou pra deixar todo mundo confortável e eu me lascar na situação. Quando você entende que você pode sim lutar por você mesmo, que você pode colocar o teu valor, o teu limite, e que você pode virar pra alguém e falar, isso eu não concordo, ou isso aqui não, ou isso aqui foi abusivo. A gente tem esse poder. E a gente pode mudar as nossas situações. Eu não tô querendo fazer disso aqui de jeito nenhum um papo coach, onde, mentalize que você... Odeio isso, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é, às vezes, a gente pode até se colocar em uma situação vulnerável, mas descobrir os nossos limites, descobrir até onde a gente deixa as pessoas irem com a gente... E isso varia de situação para situação, de pessoa para pessoa. E vai por mim, se tem algo que você precisa descobrir, é o quanto de valor você tem.